Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Bertaglia. A prosa que tem ficado cada vez mais fantástica, pessoas do bem vindo aqui para compartilhar experiências e conhecimentos. Ao infinito e além, nós vamos falar hoje sobre COO, vantagens de uma liderança centralizada em supply chain. Já de algum tempo nós falamos sobre o mundo que está em constante transformação. E supply chain, aliado ao avanço e maior disponibilidade das tecnologias e a velocidade com que a informação alcança pessoas na economia digital, enfrenta um enorme desafio nas empresas, independentemente de tamanho. O ser humano está cada vez mais conectado e demanda uma qualidade e uma facilidade de uso de produtos e serviços oferecidos muito superior ao que se via até então. Essas mudanças de comportamento impulsionadas pela transformação digital afetam drasticamente a forma como muitas empresas trabalham e se relacionam com seus clientes e com os seus colaboradores. A nossa forma de consumir vem mudando substancialmente. A massificação da customização e da personalização faz com que muitos negócios se obriguem a se reinventarem. Um novo, dinâmico, ágil, cooperativo ecossistema foi instalado. A busca de soluções rápidas e competitivas passou a ser o anseio de muitos executivos, já que eles entenderam a nova relação de força viabilizada nesse contexto, fazendo com que grandes e médias organizações passem a ser desafiadas por milhares de pequenos negócios, conhecidos como startups. Enfim, aí entra o papel de liderança do COO. E é sobre esse papel que nós vamos prosear agora. E eu vou trazer aqui para prosear comigo, eu terei o privilégio de conversar com o Fernando Brantes. Grande Fernando, que maravilha, meu amigo, você aqui presente na prosa com Bertaglia. Demorou, tardou, mas você chegou, Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí, Bertaglia, muito obrigado, eu agradeço muito pelo convite, demorou, mas acho que a gente vem com um time full, né? Chegamos de uma vez aqui para a gente poder conversar, prosear um pouco sobre o papel do COO, da gente falar um pouquinho dessa área fantástica que é operações como um todo, de supply chain. Isso me agrada, eu prosearia um dia inteiro contigo sobre esse assunto, mas vamos tentar pincelar os pontos principais. Uau, que bacana aí, o Fernando, lisonjeado, você que tem vasta, larga experiência, a gente se conheceu lá na querida Unilever há um bom tempo atrás, não vamos falar aqui os anos, né, porque senão eles vão indicar a nossa idade, apesar que o pessoal já tem uma ideia aí. Fernando, eu gostaria de prosear contigo sobre esse assunto do COO, até para tocar aí um pouco sobre a lógica da posição, e a gente sabe que ela tem a sua importância, até porque você atua nessa área há um bom tempo, mas como demonstrar para as organizações o real valor do COO? Gostaria que você navegasse nesse assunto aí, Fernando. Ok, eu acho que eu gostaria primeiro de contextualizar, você falou do tempo, né, que nós estamos já nessa estrada, né, de operações como um todo, né, de indústrias, né, em vários tipos de mercado. Acho que primeiro de tudo, definir um pouco, né, o que é o COO, né, o Chief Operations Officer, né, que nada mais é do que vários nomes no mercado, né, diretor de operações, VP, vice-presidente de operações. Tem gente que chama industrial englobando, tem manufatura, tem supply chain, tem várias denominações, né? E eu acho que, normalmente, o supply chain estendido também, né? Muitas vezes se confunde um pouco isso. E tendo oportunidade de trabalhar em várias empresas, né? De pequeno porte, de médio porte, grande porte, né? Que é um dos desafios, né?
Eu acho empresas nacionais, empresas multinacionais, empresas familiares. Já tenho sido, por várias oportunidades, estatutários nas empresas, ou seja, com uma responsabilidade legal, né, toda a parte legal da empresa, e tecnicamente também com a responsabilidade. Eu vejo, nesse contexto, o valor é muito de conseguir aglutinar todas as áreas, né, ter uma liderança muito forte, e, basicamente, a gente trabalhar nesse desafio de uma empresa, na de grande porte, muito mais, né? Em relação a como fazer a sinergia entre as áreas, e acho que é isso que eu gostaria de seguir conversando contigo nessa prosa. Olha só que bacana, é muito legal mesmo. E aí tem um ponto bastante interessante. Eu tenho muitos amigos que são e foram COO, e eles basicamente são referências em muitas organizações, inclusive o Antônio Grandini, que é um amigo comum nosso, né? O Grandini também atua bastante em operações e hoje executa um papel voltado basicamente para essa finalidade, embora esteja numa empresa um pouco diferente. E eu queria, então, explorar esse lado aí, mas eu vou deixar livre para você navegar, viu, Fernando, É usando a sua legal. experiência, porque eu sei que tem muita coisa, muita história para você contar aí, né? O papel do COO, eu sei que recentemente você também me comentou nos bastidores, assistiu lá a prosa com o nosso querido professor da Unicamp, o Paulo Sérgio, que falou sobre blockchain, que é um negócio que vem aí, inclusive, para facilitar a vida também do CEO. Vamos lá? Vamos lá. Eu aproveitei a palestra, a prosa, né, com o professor Paulo Sérgio. Ele explicou muito bem didaticamente, né, blockchain, usando as hashes, né, que você termina uma fase, tem uma hash que passa para a próxima, depois tem outra hash que passa para a próxima, né? Eu acho que eu definiria o CEO como o blockchain das áreas de supply chain, né? Quando a gente fala um pouquinho a visão, né, que a gente tem, primeiro vamos falar, né? Uma empresa tem sempre a parte source de compra, suprimentos, né? Depois você tem toda a manufatura no meio, né? Você tem toda a parte de logística, olhando que o pessoal fala muito em logística, né? Eu falo que todo mundo dá palpite em logística, né? Que é bem geral. Então, logística com armazenagem e a parte de transportes e fretes, né? E o planejamento, né? Que é o coração, olhando um pouco um planejamento integrado, vendas, operações, SNOP. Então, acho que a gente eu tive oportunidade em algumas empresas que eu trabalhei de também estar com customer service, né? Olhando um pouco lá a gestão dos pedidos, né? Completa. E também atrás, olhando um pouco a área técnica, o desenvolvimento de produtos e inovações. Então, assim, hoje, uma das coisas que eu vejo muitas vezes quando fala de um diretor de operações, de um profissional, um líder de operações, se pensa muito do expertise técnico, né? Então, eu me lembro, eu fui concorrer a uma empresa de adesivo na Alemanha, né? E o vice-presidente mundial me perguntou o que eu conhecia de adesivos, né? Eu olhei para ele e respondi, nada, né? Só que eu sou especialista em gestão de pessoas e gestão de processos. O adesivo, em um ano, eu aprendo e posso desafiar. Então, acho que é um pouco disso a minha visão, né? A pessoa tem que ser muito forte, o valor agregado no forte na busca de sinergias entre estas áreas. Isso eu não tenho dúvida e tenho tido excelentes resultados, tenho visto excelentes resultados de grandes colegas como o Grandini, fazendo e gerenciando e liderando dessa forma. Tá? Que bacana. Na realidade, a gente... Outro dia estava lendo um artigo sobre o COO, inclusive eu tinha, junto com o Grandini, montado, nós não chegamos a montar, inclusive, um curso de COO, né, que era um papel fundamental na atuação das pessoas para efeito de liderança, orientação ao mercado, ou seja, o que você falou, gostei muito dessa pegada que você trouxe, principalmente comparar o papel do CEO com o blockchain, né? Ou seja, são as caixinhas que caminham ao longo da jornada aí, empresarial, basicamente. Eu queria falar um pouquinho, até para a gente transformar uma visão em realidade, quais são aí os principais desafios que a gente encontra, o Fernando, dentro desse contexto de
ser ou estar CEO dentro de uma organização? Isso. Ou seja, pela sua Legal. experiência aí, você consegue dar algumas dicas para a gente? Eu acho que eu acredito, Bertalha, eu acho que eu falaria em diferentes perspectivas, né? Eu acho que a primeira de todas, e é um pouco do que você tem feito, do que nós temos feito, quando você falou de um desenvolvimento de um módulo, de um treinamento, né? É o conhecimento, né? Eu acho que conseguir que as pessoas possam escutar um pouquinho essa nossa prosa, se inspirar, né? A gente, aos poucos, influenciando. Nas diferentes perspectivas que eu acho para um COO, né? Eu acho que, primeiro de tudo, transformar a visão em realidade. É muito moda, missão, valores, visão, etc., né? Mas eu acho que, concretamente, é estabelecer, vamos dizer, um planejamento estratégico, que você faça o plano anual, você faça 3 anos, 5 anos, né? Eu falo mínimo e com todas as áreas, como eu falei do blockchain, cruzando as metas, né? Que é a coisa mais... transformando esse plano em tático, né? Em estratégia, em ações, né? E alinhado ao negócio como um todo. Eu cansei de ver, e acho que a gente cansa de ver, eu cito exemplos, né? Para mim é típico, numa das empresas que eu trabalhei, todos os gerentes de produção tinham meta em custo de conversão e volume. E os gerentes de supply, de planejamento, etc., tinham metas em working capital. Nunca fechava. Então, assim, para nós, transformando o negócio e falando, bom, então os dois vamos trabalhar agora para o negócio em custo de conversão ou transformação e ou working capital, né? Então, acho que nesse ponto, transformar a visão em realidade. Isso é algo bem palpável, bem quadradinho mesmo, né? O segundo ponto, eu acho que é o parceirão, né? É completar as competências do CEO, do presidente, né? Eu cito isso porque um dos CEOs das empresas que eu passei, quando eu estava mudando de empresa, ele falou, putz, cara, estou perdendo um parceiro, né? E para mim foi muito marcante, né? Me tocou bastante, porque normalmente o CEO é muito sozinho, né? Em empresas menores, mais ainda, leva várias informações confidenciais, várias decisões de uma reestruturação que muitas vezes não tem como sair falando para todo mundo. Então, assim, e tem a todo momento decisões difíceis. Então, acho que o segundo ponto, parceiro, né? Eu acho que do CEO, complementar o CEO, né? Porque normalmente, a grande maioria, nós vamos falar aqui, mas a grande maioria dos CEOs muitas vezes é de vendas, é financeiro, é marketing, né? Então, acho que é isso. Outra perspectiva que acho que é importante é agente de mudanças, né? Eu costumo falar de hardware, software e peopleware, que é hardware, né? Entender a tecnologia, que equipamento nós temos na nossa operação, quais são o tipo de porta-pallet no armazém, as ferramentas que nós vamos falar ainda de inovação, tecnologia, que estão chegando, aplica ou não aplica, né? Segundo software, eu falo que são os processos, procedimentos internos, como é que se trabalha, bem definido, escrever o que se faz e fazer o que se escreve, né? Então, garantir isso. E, finalmente, cara, o peopleware, né? É gente. Esse a gente vai falar toda a vida, porque, para mim, assim, é a chave do sucesso para toda e qualquer atividade, ainda mais numa área como operações. E acho que, finalmente, eu acho que a perspectiva de mentor, né? De coaching, né? Eu assisti também, eu vi a prosa da Cell, falando de marcas mais humanas. Olha que interessante, né? As marcas estão falando em ser mais humanas. E nós, que somos responsáveis por operações, por fábricas, por armazéns, estamos falando cada vez em automação. Que é um paradoxo? Fica aí a provocação. Talvez não seja, né? É claro que é usar a automação, os desenvolvimentos tecnológicos a favor exatamente para melhorar a condição de trabalho das pessoas. Então, até eu sempre falava, eu tinha um CEO que falava para mim, né? Vamos automatizar todas as linhas de extrusão de uma fábrica de tubulação de PVC. E eu falava, não, aí eu quero ter uma torre de controle operando só uma pessoa. Sim, mas você vai sempre precisar de pessoas motivadas, treinadas, capacitadas, reconhecidas e, mais do que isso, né, cara? Eu acho que inspiradas, né? Então, esse é o importante para a gente. E aí, fechando aquela história. Qual é o ativo mais importante de uma empresa? São as marcas. Milhões e milhões de dólares. Mas sem gente, sem conhecimento,
não tem produto. Meu amigo Fernando, fantástico. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: o primeiro bloco que você navegou perfeitamente aí, trouxe a sua contribuição, ele está terminando, Fernando. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui e nós vamos para o segundo. Só que eu quero fazer uma provocação ao começar o segundo bloco aqui. Mas eu vou deixar a provocação para depois. Pode ser? Vamos tomar uma água? Pode ser. Vamos tomar uma aguinha aqui. Já tá aqui do lado já. Olha só que prosa fantástica, minha gente. Bacana mesmo. Fernanda, você está trazendo uma contribuição aí para as pessoas que acompanham a prosa aqui de uma forma maravilhosa. Estou gostando muito, né? Bebendo aí da fonte. E eu tinha falado que eu ia fazer uma provocação para você. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Se prepara aí. Você estava falando, por exemplo, que pessoas, né, que se transformam numa posição maior dentro de uma organização, o presidente, o CEO, normalmente são oriundos de marketing ou vendas, né? Dificilmente... Eu fiz uma prosa recentemente de uma pessoa que era do jurídico, se transformou em presidente da empresa, de RH se transformou em presidente da empresa, mas um pouco mais difícil. E o CEO também, se a gente for avaliar, tem algumas dificuldades, ou pelo menos algumas perspectivas aí, não tão comuns de CEOs que passaram a ser presidentes de empresas e CEOs. Aí nós estávamos comentando nos bastidores, você chegou a mencionar alguns, né? Eu me lembro do Tim Cook, da Apple, né, que né, um grande CEO, né, que se transformou em CEO, e tem também o da Coca-Cola, que é o James Quincy, né? E você tem alguns do Brasil aí? Então, acho que aceito perfeitamente a provocação, Bertalha. Basicamente, nós temos vários exemplos, né? Eu tenho vários amigos, inclusive, né? Eu acho que, primeiro, esclarecer, né? O ser CEO não é o fim para um COO, né? Eu acho que é uma consequência natural, né? E eu acho que eu tive uma experiência na própria indústria de tubos e conexões de PVC, de ficar 2 meses na substituição do CEO, e entendi muito bem o que significa essa cadeira, o que significa essa posição, né? Nós temos aqui no Brasil, acho que são exemplos importantes do João Paulo, né, na Natura, que era o COO nosso na Unilever, né? Na própria Leão Alimentos, né, o Dirk Schneider, que é um profissional que foi compras, foi diretor de fábrica, tal, né? Hoje está, né? E até mais recentemente, agora mudando de área, o Gino, né? O Gino de Domênico, na Brasil Quirim, né? Que começou como skin, participou da venda para Brasil Quirim, etc. Então, assim, eu acho que nesse ponto, né, eu acho que tem vários exemplos, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, que competências faltariam, que competências poderiam ser complementadas, mas eu acho que é muito assim, existe um paradigma, talvez, e acho que esse é a grande dica, talvez, a grande visão que eu acho que tem que ter um COO, né, de não pensar somente na operação, né? Na logística, na fábrica, em compras, né? Colocar o cliente, né, como ponto central da visão dele também, né? Porque isso vai facilitar muito para trabalhar com clientes, com todos os outros players, tá? Bacana, legal, você trouxe nomes aí, e ó, cá entre nós, né? Eu conheço quase todos eles aí. Bacana, legal. Meu amigo, eu queria aqui desbravar um território que realmente é bastante interessante na perspectiva holística, principalmente. E eu entendo, Fernando, eu acho que você concorda comigo, que o CEO ele precisa ter também uma característica empreendedora, né? Você estava falando das competências, então tem o lado da inovação, ou seja, alguém que está de olho do que está acontecendo no mercado. Você mencionou lá atrás que ele precisa ter uma atenção especial ao cliente, ou seja, a experiência do cliente é importante até para poder satisfazê-lo. Eu gostaria que você navegasse um pouco nesses pontos aí. Legal. Eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de inovação, primeiro, acho que cada vez mais, você falou no início, na introdução, ter um raciocínio como startup, né? A gente tem o Agile, vamos dizer, organizações ágeis, tão lotado de ferramentas, filosofias e várias coisas que podem nos ajudar a isso.
Mas eu acho que o básico, eu digo assim, eu falo voltar ao básico, né? Primeiro, o entendimento holístico do negócio, né? Entender e compreender cada etapa da cadeia de suprimentos, né? E quais são as principais oportunidades de sinergia? Eu já falei das metas de gerente de produção e planejamento. Eu vejo, por exemplo, numa indústria nacional de biscoito que eu passei por 5 anos, nós conseguimos mudar uma embalagem com uma economia de 20% no valor de produto terminado em 3 meses. Ou seja, quando eu digo entendimento holístico, quando você vai fazer uma embalagem nova, o gerente de produção vai reclamar da eficiência da máquina, que você vai atrapalhar, né? Então, assim, não, vamos sentar junto e ver como vai fazer isso andar, né? Então, são exemplos pequenos, mas que eu acho que é muito importante. E esse entendimento holístico, quando eu falei não ter expertise técnico, não significa não conhecer cada área de supply chain. Não necessariamente você ser especialista, full expertise em compras e suprimentos, mas saber desafiar e ter passado por essas áreas. Esse acho que é importante. Depois, eu acho que criar estratégias tangíveis, né? Também está lotado de gente que fala perda zero, acidente zero, tudo zero, né? O cara está saindo de uma empresa muito difícil, com 10 acidentes com afastamento no ano, não dá para pôr a meta zero, né? A meta vai ser sempre zero, essa é uma polêmica. Talvez a tolerância, né, vai ser trabalhar para chegar nesse zero. Então, acho que a gente fala muito das metas SMART, mas eu acho que é isso, conseguir dizer, é possível reduzir 5% na área de compras, né? Melhoria de eficiência, OE, né? Então, acho que é um pouco disso. E, finalmente, né, Bertalho, eu acho que liderar as mudanças, né? A gente fala muito, a fala convence, né? Só que o exemplo e a vivência arrastam, né? Não tem choro, né? Então, assim, eu que venho desde 94 com vírus de excelência operacional, seja TPM, seja Lean, né? O que seja, Kaizen, né? Que teve uma palestra também, uma prosa aqui. Eu acho que desse exemplo é alguém que puxa e que se engaja, né? Então, eu vejo isso como quando você falou da inovação, muitas vezes não é só, é saber o que vai trazer de inovação, né? WMS, o Yard Management System, que é o inbound, né? O manufatura totalmente monitorada com indicadores. Agora, vamos buscar automações que sejam melhoria da condição de trabalho ao operador, né? Quem já não viveu, eu digo isso porque eu tive o privilégio de viver numa bancada de manutenção, na antiga Ródia, né, quando eu comecei lá para trás. E assim, quem não viveu já um turno, cara, cheio de problemas, a pessoa sai cansadíssima e com a decepção de não ter entregado o plano de produção. Então, assim, eu acho que isso é importante. Eu vejo assim, bem grande, mas eu falei do básico, que isso para mim é muito importante, tá? E o empreendedorismo, né? Eu acho que feliz ou infelizmente, o papel da gente, com muito respeito, ética, é tirar o time da zona de conforto, né? Não tem jeito, né? E trabalhar em prazos bem definidos, né? Eu já te falei de uma visão de startup e garantir recursos, porque a coisa mais fácil é você pedir, você exigir, mas na hora que você tem que ir lá e buscar o recurso junto à organização, aí você mesmo usa o veja bem, né? Veja bem, não deu, a estratégia, isso não pode, né? E aí também eu acho muito importante, me alongando um pouquinho, engajar os players do ecossistema. Isso já vai preparando o COO para um futuro CEO. Você trabalhar junto com a área de TI para fazer uma estratégia de transformação digital, você trabalhar junto com a área de vendas para fazer um SNOP muito bem estruturado, respeitado, financeiro e marketing nas inovações. Isso, para mim, é super importante. E, finalmente, eu acho que hoje está mais do que nunca, né? Sustentabilidade, né, Paulo? O mindset, né? O mindset é mundo para os nossos netos, não tem choro, né? Os nossos filhos já pensam de uma forma sustentável, né? Então, todas as dicas, né, de gestão de resíduos sólidos, tratamento, redução da emissão de CO2, acho que isso é importante. E pequenas ações que vão se transformar em algo muito grande, né? Eu vejo economia circular hoje, por exemplo, as embalagens da empresa que eu estou atualmente, 100% recicladas, né? Isso é importantíssimo, eu falo isso com muito orgulho. Olha só que bacana, Fernando, você deu uma
passeada por uma série de itens aí que são fundamentais para o papel do COO. Não só do COO, a gente sabe disso, mas basicamente, porque nós estamos falando aqui que uma organização ela precisa ser integrada, e você, inclusive, usou muito bem, vou voltar a repetir aqui, o esquema do blockchain, né? Ou seja, você fez um comparativo, uma analogia aí que caiu bastante bem. Eu queria aqui agora, o Fernando, buscar um raciocínio um pouco diferente com relação a como é o papel, como é que ele funciona e e quais seriam as suas dicas para essa sequência do CEO. Nesse ponto de dicas, eu acho que primeiro é ter a oportunidade, né? Eu acho que de não se acomodar, né? Eu respeito basicamente, a gente tem falado muito, quem quer ser um gerente de manufatura a vida inteira e produção, vai ser bem e vai fazê-lo, super respeitável, né? Mas eu acho que primeiro é uma inquietude de conhecimento, né? É muito importante você estar numa organização, seja grande ou média, conseguir fazer job rotation, né? Passar de uma área de compras para uma área de manufatura, uma área de planejamento, né? Uma área de logística. Eu acho que esse cross é super importante. Para você poder, a gente pode trabalhar muito isso, né? Depois eu cito eu acho que é humildade em reconhecer o estágio da operação. Quando você está chegando em uma organização, né? É garantir que você veja, primeiro entender muito bem o que tem de bom naquela organização, se você está chegando ou se você está começando com ela, para depois buscar as melhorias, né? Eu acho que nós não falamos de uma competência lá que é inspirar pessoas e ouvir, né? Como tem gente, né? Eu disse humildade, é uma palavrinha-chave aí que eu uso de alguns Hs aí. Nossa, como é difícil você ver gente arrogante, né? Como é difícil você ver, às vezes, quem com uma posição um pouquinho acima já fica assim, inatingível, né? Senta naquele pedestal, né? Então, acho que é isso. Muito importante, buscar benchmarks externos e parceiros, né? Às vezes eu vejo, vamos fazer tudo dentro de casa, tal. Não. Também tivemos uma prosa, como montar uma consultoria, né? Tem que estar cheio de gente boa no mercado, aliás, ótima, excelente. Vamos buscar ajuda, gente. Tendo valor agregado, vamos buscar, né? Eu tenho umas frases assim que a gente usa no dia a dia, né? Menos alegoria e mais samba no pé, né? Tá cheio de gente que vem e faz um fator de sucesso, vamos fazer o baseline, se economizar, ganhamos, se não economizar, não ganhamos, né? Eu acho que é legal isso, da gente conseguir isso, né? E esses parceiros, eles são especializados nas nossas dores, né? Eu sei onde está a dor, às vezes eu não sei resolvê-las, né? Eu acho que, de dica também, eu acho que é muito atitude, né, Paulo? Você falou muito de simplicidade, de ver o simples, né? E aí não tem choro, muito alinhado ao CEO, né? O nível de fidelidade, o nível de alinhamento mesmo, né? E aí, saber trazer as inovações que realmente sejam vantagem competitiva, né? Não preciso botar uma linha de indústria 4.0 se eu não preciso, né? Sempre pensando retorno para a empresa e como isso vai melhorar o nível de serviço ao cliente. Eu acho que é a essência da gente, né? Eu acho que o COO, essa é a meta, essa é a dica, é buscar o cliente, ser vantagem competitiva, não é simplesmente estar apoiando e suportando, não, é que seja reconhecido como uma figura importante em todo o sistema da empresa. Olha só, bacana, Fernando, muito bacana mesmo, prosa fantástica. E aqui, meu amigo, eu sinto dizer para você, nós estamos finalizando a nossa prosa. Pô, já? Estamos gostosos. Poxa vida! Já está acabando. Muito, muito legal. Obrigado pela transparência, pela contribuição aí que você trouxe para a prosa. Realmente as pessoas vão gostar muito, com certeza. E outro detalhe importante, eu estou vendo aí que você tem assistido muitas prosas, né? Você citou algumas aí, bacana, bacana, meu amigo. Não é só um proseador, não, é alguém que ouve também, né? Bacana. Mas sabe por quê, Paulo? Para mim é muito importante o conhecimento e você traz visões, por exemplo, você trouxe o da AproSoja, que é agronegócio. Eu hoje estou na indústria de pet care, que é vital para a gente entender o agronegócio. Então, assim, essas prosas têm sido extremamente interessantes.
eu estou à disposição. Eu agradeço muito a oportunidade. Como nós falamos, o conhecimento, sei de todo o teu tempo nessa batalha do conhecimento. Eu compartilho, vem bem ao encontro da forma de pensar minha hoje, com toda a experiência de mais de 30 anos, aí nós não falamos a idade, né, mas mais de 30 anos aí nas operações. Então, eu estou sempre à disposição. Se a gente conseguir uma inspiração para algum auxiliar de produção, para algum estudante de engenharia, para alguém, para buscar, né, chegar aonde a gente chegou, graças a Deus, eu acho que a gente fez o nosso papel. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade. Maravilha, meu amigo. Um abração para você, ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Assim Tchau, seja. Amém. Obrigado. tchau, tchau.